Fala aí, torcedor vascaíno. Estou aqui ao lado do Zé Colmeia. Vim aqui para trazer um presente a ele. Nós recebemos uma notícia agora, Zé, muito triste, porque envolve o maior ídolo da nossa história, né, Zé? Assim, o cara que me fez ser vascaíno, que fez você ser vascaíno. Não é um domingo que a gente esperava para encontrar, bater papo com o torcedor, enfim. Queria que você falasse um pouquinho aqui desse teu momento, Hoje, enfim, da tua lembrança, né? hoje era para ser um dia feliz, estar te recebendo aqui em casa. E eu recebi uma ligação logo quando você chegou na portaria aqui, da minha irmã, que junto ao meu pai e minha mãe, quando eu era garoto, você viu ela ligando aos prantos, a gente acompanhava o Vasco e especialmente o Roberto. E eu não estou chorando aqui porque é o vídeo, é porque eu começo a falar e começo a bater emoção, e eu já estava assim. E graças a esse cara, eu sempre falei isso, o maior ídolo da história do meu clube, que eu tive a oportunidade de estar em todos os jogos dele no Maracanã, todos. Eu morava perto do Maracanã. Eu subia Professor Gabiso, meus amigos de infância sabem, eu não perdi um jogo dele. Fazia parte ali da torcida. Formou muitas gerações, né, Zé? O Roberto era um cara especial. O A gente Romário, conviveu, o Romário, né, com ele. começou junto do Roberto. O Romário foi meu maior amigo, é o meu maior amigo dentro do futebol, vai sempre ser. E eu comecei a ver o Roberto recebendo aqueles passes loucos do Roberto, que enxergava onde que ninguém enxergava, e o Romário corria e chegava na frente de todo mundo. Então, é foda. É difícil, é uma notícia muito triste. Assim, eu tive o privilégio de conviver com ele na Rádio Bradesco. A gente tinha uma coluna chamada Detona Dinamite, que ele contava histórias, aí relembrou a história da volta dele ao Vasco. E era uma figura que o sorriso era uma marca cativante dele, né? Ele vivia sempre com aquele sorriso largo no rosto, é uma lembrança que eu vou sempre ter dele. Meu último encontro com o Roberto foi no CT Moacir Barbosa. Ele estava fazendo uma propaganda para a Nivea. Ele estava gravando lá na sala de imprensa, e aí eu entrei, ele me viu e falou: tá fazendo aqui? Eu falei: jogou aonde, rapaz? Qual a tua história? Ele falou: e você? Pô, aí nos abraçamos, rimos. Ele sempre foi essa figura, né? Figura fantástica dentro e fora de campo, que me fez ser Vasco, fez você ser Vasco, inúmeras gerações. Aquele jogo do 5-2 em cima do Corinthians, não foi o primeiro jogo dele na volta, muita gente acha que foi, não foi o do Náutico. Eu estava lá no Maracanã. Mas ele reservou os 5 gols, única vez que ele fez 5 gols na carreira. Eu tenho um gol que eu jamais vou esquecer, porque ele chega a olhar para trás para ver se vem alguém, passou por todo mundo e empurra a bola para dentro do gol. E eu lembro dias com o Roberto, quando o Vasco foi campeão da Mercosul, eu estava junto com ele, junto com o Luizinho Moraes, que era empresário do Romário. Sim. Num camarote reservado à diretoria do Vasco. E o filho do Eurico, o Euriquinho, desceu junto com os seguranças e ficou eu, o Roberto, porque eu falava assim: não, vamos ficar que o Vasco vai virar. Estava 3-2. E aí o Vasco empatou 3-3, todo mundo desceu. Eu falei: vamos ficar que nós vamos ganhar. Não, acabou o jogo, vai para os pênaltis, vamos descer. Eu falei: não, o Vasco vai ganhar. Aí quando saiu o gol, a gente comemorou pra cacete. A torcida do Palmeiras, que é amiga do Vasco, queria pegar a gente. E aí eu tava junto com o Roberto, e aí começava a juntar mais e mais gente para pegar o Roberto, principalmente o Roberto, por ele ser ídolo do Vasco, e os caras estavam pau com ele. Aí eu virei para ele e falei assim: Roberto, você é o meu ídolo de infância. Eu posso morrer, mas ninguém vai tocar em você. Quando eu contar até 3, você vem atrás de mim e não para. Eu sempre que eu encontrava com ele, eu lembrava disso. E, quando ele se tornou presidente do Vasco, tinha o Paulo Angione, que trabalhava no Vasco, eu lembro bem. Que hoje está no Fluminense. E eu não tinha, assim, tanto relacionamento, assim, de proximidade com o Roberto, mas era meu ídolo, né? O cara que me fez ser esse louco pelo Vasco. E aí eu cheguei no Maracanã, eu já estava com ingresso, só que tinham 6 amigos meus que estavam sem ingresso, o GG e mais os parentes dele. Aí eu falei: pô, GG, tu
tá sem ingresso. A gente estava naquela área antiga do Maracanã e era Vasco e Flamengo. Aí o Roberto chegou, aí ele viu que eu estava ali naquela situação, daqui a pouco vem um segurança, e eu não tinha tanta relação assim com o Roberto. Sim, sim. Mas aí veio um segurança do Vasco e falou assim: "Ô Zé Colmeia, o presidente está te chamando." Aí eu falei assim: "O presidente? O Roberto?" Ele é, o presidente está te chamando. Aí eu falei: "GG, peraí, eu fui ali. Eu não pedi ingresso a ninguém." Ele falou assim: "Você está precisando de quê?" Aí eu falei: "Pô, Roberto, eu tenho meu ingresso." Eu até liguei para o Paulo Gione. Ele falou assim: "Fala o que você está precisando." Eu falei: "Não, é porque tem 6 amigos meus que chegaram agora." Ele falou assim: "Eu vou te dar os ingressos." Me deu 10 ingressos. E aí entregou e falou assim: "Se você precisar de mais alguma coisa, vem aqui comigo." Me chamou para ir dentro do vestiário. Eu nunca mais vou esquecer isso. Até o Vasco perdeu aquele jogo que falam que ele sentou do lado do Márcio Braga, não foi isso? Uhum. Mas eu lembro desse jogo pela forma carinhosa que ele fez comigo, de pegar e me chamar dentro do vestiário e eu não pedi nada. Ele era uma figura fantástica. A gente perde o Roberto Dinamite nessa vida por uma doença terrível, na qual ele lutou bravamente durante esse ano de 2022. Roberto foi um cara fantástico, um dos 3 jogadores na história do futebol brasileiro a vestir por mais de 1000 vezes a camisa de um mesmo clube. Somente ele, Rogério Ceni e o Pelé. Roberto, que é o artilheiro do Vasco, artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro de São Januário, artilheiro de tudo. Gigante. Um craque que deixa a sua história, deixa o seu legado, deixa os seus fãs e descansa, né? Porque ele estava nessa batalha esse ano, não foi fácil. É uma doença que a gente tem perdido muitos craques para essa doença, muitos seres humanos. Mas eu vou ficar com aquela lembrança do Roberto, do sorriso. Vou botar algumas imagens no final desse vídeo aqui, do podcast que ele fez com a gente aqui no Fanático Vascaíno, das colunas que ele gravava comigo na Bradesco Esportes FM, das brincadeiras, do carinho que ele tinha com meu filho, mandava mensagem: "Ah, leva jeito." Eu batia falta, mandava para ele: "Ah, você leva jeito" e tal. Roberto era um cara de um coração gigante e que agora vai reforçar o time do céu. Deixa a gente, mas a história está aí. A Tatiana, que é filha dele, a Tatiana é formada em fisioterapia. Sim. E eu, quando mais novo, eu namorei uma amiga dela e a gente ficou amigo, a gente saía para jantar e a Tatiana, eu encontrei com ela no dia que ele se tornou benemérito do Vasco e eu fui convidado para estar lá, fiz questão de estar e, ele chegou à sede e aí ficou feliz de ter visto a sede bonita, iluminada. E aí ele falou assim: preparou a sede toda para mim. Eu falei: "Presidente, a gente correu pra caramba para iluminar toda a sede para te receber nesse dia emblemático da história do Vasco." Ele já estava doente. Uhum. O Rayan Vitor foi quem entregou, por ser o garoto, maior revelação aí da história do Vasco, com o maior número de gols, entregou para ele o prêmio. E foi um dia, assim, sensacional, que eu jamais vou esquecer na minha vida. Ele autografou uma faixa do projeto nosso, Noé Mais Imortal. Uhum. E ele falou assim: muito bacana, muito bacana. Queria que na minha época todo mundo tivesse abraçado assim o Vasco. Porque, o Vasco é de nós todos. E ficou essa mensagem para mim gravada, porque o cara já estava doente, já estava ali naquela situação de lutar para permanecer entre nós, mas sempre vendo o jogo do Vasco, sempre mandando se emocionando, mandando aquelas mensagens lindas dele, e que, que todo vascaíno, que a gente agora vai entrar num período, e isso aqui não é política, todo mundo me conhece, a gente vai entrar num período aí de pleito eleitoral, que já estão começando a aparecer aí as pessoas que vão se candidatar. E o que a gente pede ao Vasco
é que as pessoas coloquem o Vasco acima de tudo e de todos, porque todos nós somos passageiros. Nós perdemos o Eurico, perdemos o Roberto, no futuro a gente vai perder o Fabinho, vai perder o Zé, vai perder todos. Então, a gente coloque o Vasco acima de tudo isso, porque eu sempre falo que o clube que nasceu da união do povo, o time do povo, e no ano que a gente completa o centenário dos Camisas Negras, a gente perde o maior ídolo da história do clube. O cara que, camisa 10, jamais vai ter um outro. Jamais vai ter um outro. Eu não sei o que o Vasco vai fazer em relação à camisa 10, mas essa camisa 10 tinha que sempre levar o nome dele. A gente não tinha que apagar ela como o Santos está pensando em fazer com a do Pelé. Mas eu acho que a camisa 10 do Vasco tinha que ter o nome do Roberto para sempre, para a eternidade. Entendeu? Nem que seja na manga, do lado da cruz, tem que carregar o nome desse cara pro resto da vida. Porque no Vasco não vai existir um cara que vai fazer o número de gols que ele fez com a camisa. Quando do futebol hoje, claro, quando o jogador se destaca, ele vai para a Europa. Não vai aparecer um cara que, com erros e acertos, com um coração, uma humildade, um sorriso sempre estampado para todo mundo que chegava perto dele. Não vai aparecer, gente. Não vai aparecer. E eu falo, eu tenho 51 anos de idade. Eu vi toda a carreira do Roberto. Eu, com meu primeiro título brasileiro, assisti no colo do meu pai, Vasco e Cruzeiro. E, desde então, todos os jogos do Vasco eu sempre tive presente. Eu não tenho recordações, mas, meu pai, aquela chegada do elevador, abria, que a gente ficava nas tribunas. Aí, quando eu já fiquei moleque, meu pai deixava ir com os amigos, que todo amigo meu tem os filhos, querem ir para arquibancada. Claro. Tem lugar na social, mas prefere ir para arquibancada. E aí, eu ia com meus amigos para arquibancada. Meu pai tinha um conchavo no Maracanã, que todos nós, Castor de Andrade assistia jogo com meu pai, todos nós pulávamos onde que se come no Maracanã para entrar para a tribuna, abria uma portinha, a gente pulava o bar do lado direito para ver o jogo lá. Mas a gente gostava mesmo de estar na arquibancada. A gente perdeu o que a gente jamais vai ganhar no Vasco. Tenho certeza disso. Que o Roberto descanse em paz, que a família seja confortada, que Deus abençoe nesse momento difícil e a torcida do Vasco vai abraçar. Era um amigo, realmente difícil. Falar de um amigo não é fácil. E o Rodrigo Dinamite, em especial você, moleque. Fica tranquilo que o Vasco não vai deixar você e tua família passar por qualquer sufoco nessa vida. Você sabe que eu estou falando isso de coração. Você sabe que quando o teu pai pensou agora e a família, de repente, dele recebeu uma última homenagem, ele se candidatar a deputado federal, eu falei, eu largo tudo para apoiar o meu ídolo. Falei isso para você e fui lá no podcast do JP e falei que eu abraçaria o Roberto, que seria um ultimato à vida do cara que foi meu maior ídolo de infância. E quem falar que isso aí tem alguma coisa por trás, tem. E tenha certeza que o Vasco associativo, entendeu? Jamais vai deixar você, tua família, passar por qualquer sufoco. O Roberto vai estar sempre guardado e vocês também, irmão. Pode contar com a gente. Descanse em paz, Roberto. Obrigado por tudo, pelos gols, pelas alegrias, pelos títulos, pelas risadas, pela amizade que nós temos, que sempre vai existir. Aqui eu, Zé Colmeia, estamos juntos. Descanse em paz, Roberto.